Era uma vez em uma vila rural, com algumas centenas de habitantes. Embora essa cena pareça pacífica, na realidade é completamente diferente. O supervisor toca seu tambor e grita: acendam um incenso e tranquem a porta corretamente. Não deixem aquela cobra entrar em sua casa. As pessoas ficam em pânico, pois há poucos dias a cobra velha negra devorou mais de 2 pessoas no templo do deus da montanha. E uma delas era até mesmo cultivador. Embora não se tenha ouvido falar de pessoas comendo isso nos últimos dias, algumas galinhas e patos desapareceram na aldeia recentemente. Seu filho então pediu ao seu pai que trouxesse todas as galinhas para dentro de casa, pois é melhor ficar com mau cheiro do que perdê-las. Em um vilarejo rural como aquele, algumas galinhas são realmente um tesouro. Já que o sol está se pondo, todos começam a terminar sua tarefa rapidamente. Enquanto estava no estábulo, a velha cobra preta ouviu as palavras deles. Ele ficou confuso se estavam falando dele, porque ele não é uma cobra velha. Ele é apenas uma cobra doce, de 16 anos de idade, e não é nada assustador. Aquelas 2 pessoas do templo de alguns dias atrás realmente foram devoradas por ele. O que de fato aconteceu é que aquele cara estava implorando por algo no templo, e como uma cobra, ele não entendia o que ele estava dizendo, mas pelo seu olhar, aquele cara realmente parecia muito feliz. Então ele decidiu acabar com seu sofrimento devorando, e nisso outra pessoa entrou. Ele também parecia miserável e lamentável. Foi por isso que ele permitiu que 2 pessoas miseráveis se reunissem. Ele apenas estava ajudando elas, como uma bela serpente bondosa e inocente. Mas o que realmente aconteceu é que o sacerdote do templo está alimentando esses homens com várias ervas medicinais e trabalhando em um projeto de pílula humanas. Ele planeja converter todas as partes de seu corpo em um medicamento e vai alimentar outras pessoas com o seu corpo a um preço alto. Mas a cobra arruinou o seu plano e também acabou com ele. Ele não esperava que depois de devorá-los, de repente ele teria um grande avanço. Ele não apenas desenvolveu um núcleo de demônio, mas também despertou sua inteligência. A partir de então ele aprendeu muitas coisas perigosas e assustadoras que não conhecia antes. Ele ficou sabendo que os humanos da Garra Negra, que o perseguiram naquela época, eram chamados de apanhadores de cobras. Todos eles eram cultivadores da seita Apanhador de Cobras. Certa vez, ele os viu cercando uma enorme piton reticulada e surpreendentemente eles conseguiram matá-la. Esses cultivadores humanos eram realmente fortes. Ele aprendeu que os cultivadores podem continuar a aumentar sua força por meio do cultivo. Há vários tipos de níveis de cultivo, como o estágio do refinamento do Chi, o estágio do estabelecimento da fundação, o estágio de formação de núcleo e até mesmo o estágio da alma nascente. Todas as suas fugas anteriores se deveram à sua sorte absoluta. Depois de obter inteligência, ele entendeu que os humanos são assustadores. Ao despertar sua inteligência, ele precisa sobreviver. Caçar aves de rapina e humanos tem risco maiores, então ele decide se alimentar roubando aves. Nisso ele está com fome novamente. Agora algumas galinhas e patos não são o suficiente para encher sua barriga, e além disso não é fácil roubá-los. Então ele se lembra de algo. Ele ouviu dizer que a aldeia do clã Shen tem muitas pessoas ricas que criam porcos. Eles são grandes e têm um destino. Seriam perfeitos para sua alimentação. Depois de olhar a pintura na parede, ele se lembra que todo ser humano tem algum tipo de nome. Isso o ajuda a se reconhecerem. Então ele decide dar a ele mesmo nome próprio. Como ele não quer ser lembrado como uma cobra preta e velha, ele tem apenas 16 anos. Ele então se autodominou Sanky. A cena se passa no vilarejo do clã Shen, à meia-noite. O predador veio aqui para roubar alguns porcos. Ele se prepara para o jantar. Há muitos porcos grossos e gordinhos dormindo tranquilamente, e isso será o suficiente para encher o seu estômago. Mas para ter certeza, ele verifica se tem algum humano, pois não há nenhum. Então ele devora o primeiro, fazendo com que os outros porcos acordem. Eles então começaram a gritar e a correr. Isso assustou Sanky, pois causaria problemas para ele. O que estava correndo mais ele devorou primeiro. Depois de devorar todos eles, ele ficou muito feliz, pois estava satisfeito. Ele não devorou todos eles e ainda restavam muitos porcos, mas eles estão em silêncio por medo. Sanky decide dormir um pouco, pois ainda falta 1 hora para o início do dia seguinte. Então 2 horas se passaram. Alguém diz furiosamente: como um animal como você usa roubar minha mulher? Enquanto alguém diz para ele parar de bater nele, pois ele parecia ter parado de respirar. Outro diz que não importa se ele está vivo ou morto, pois ele se atreveu a roubar a mulher do jovem mestre. Então ele tem que arcar com as consequências. Como todos estão vindo para cá, o Sanky entra em pânico, pois acidentalmente dormiu por muito tempo e subiu rapidamente para se esconder. 2 homens então aparecem. Eles parecem ser empregados de um garoto rico. Nisso eles jogam outro homem que está realmente infeliz aqui. Um deles o considera morto e fica preocupado, enquanto o outro decide alimentá-lo com os porcos. E Sanky só tem a esperança de não ser descoberto. Eles logo saíram desse lugar fedorento e Sanky dá uma olhada rapidamente para ver se eles realmente foram embora. Um dos porcos começa a cheirá-lo, pois Sanky ouviu dizer que o humano morto dá azar. Então ele decide sair dali rapidamente, mas fica chocado quando o homem abre os olhos. Ele está muito chocado e confuso sobre o que exatamente está acontecendo aqui. O homem então tossiu e acordou. Não é o mesmo homem, mas uma pessoa imortal que reencarnou nesse corpo. Ele está animado para começar a jornada Isekai de sua nova vida.
vida. O dono desse corpo também compartilhava o mesmo nome que ele. Então ele começou a observar esse corpo. Esse corpo tem um cultivo ruim, também tem um núcleo destruído, mas ele está confiante em seu conhecimento de vidas passadas e pronto para se vingar dele. Ele não deixará essas pessoas fugirem. Depois de toda essa humilhação, Sangue fica cada vez mais confuso. O homem está falando com seu corpo, ele está se gabando de sua força. Enquanto Sangue começa a cantar algo, ele decide se esgueirar daqui, mas o homem o descobre. Há uma fera espiritual no topo do telhado. Sangue entra em pânico ao ser descoberto também por sua roupa preta, pois achava que ele era um caçador de cobras. Ele não sabe o que fazer em seguida, mas para sua surpresa, o homem simplesmente se sente e o ignora, pois ele é apenas uma fera espiritual de baixo nível. Ele então começa a circular sua energia espiritual para curar seu corpo. E então, para sua surpresa, o tesouro supremo do clã dos demônios, o caldeirão do demônio divino, também reencarnou com seu sentido divino. Em um curto espaço de tempo, ele conseguiu uma grande conquista. Enquanto Sangue pensava, o apanhador de cobras começou a lançar um feitiço para matá-lo. Ele deve ter percebido que ele havia se desviado do seu sentido divino. Ele deve ter notado que ele devorou 2 porcos. Ele fica com medo pois não quer morrer. Ele queria devolver o porco, mas ele já havia sido digerido. Enquanto o homem age como o verdadeiro protagonista da história, sem saber que não se trata de uma história isekai. Em pânico, Sangue vai devorá-lo, pois é uma situação de fazer ou morrer. Como foi ele quem o forçou a dar esse passo, embora o tenha devorado, ele ainda não consegue relaxar e decide deixar a aldeia o mais rápido possível, enquanto o homem está preso em sua barriga. Ele está muito furioso, porque essa besta espiritual de baixo nível se atreve a emboscá-lo. Embora ele tenha lhe dado a chance de fugir antes, agora ele vai matá-lo. Ele lança um golpe celestial e causa uma grande dor nele. Sangue não entende porque ele ainda está vivo. O homem continua com um ataque e finalmente consegue detectar o núcleo do demônio. É surpreendente que uma fera tão humilde tenha um núcleo de demônio. Esse é o motivo de seu comportamento arrogante. Então ele despedaçou seu núcleo e conseguiu matar Sangue. O sangue jorra de sua boca e ele rola no chão em seu último suspiro, mas finalmente chegou ao fim para ele. Ele se esforçou tanto para obter esse núcleo de demônio que até conseguiu despertar sua inteligência, mas por fim encontrou sua morte, só porque roubou aqueles porcos imundos. O homem começa a comer seu intestino para se alimentar, mas de repente seu caldeirão demoníaco sai e cai no estômago de Sangue. Ele não consegue recuperá-lo e finalmente o dragão dourado se liberta. O caldeirão demoníaco absorveu o núcleo demoníaco de Sangue. Ele não entende porque seu item está ajudando essa cobra. Por fim, esse dragão o traiu e com seu rugido forte acabou com ele. A mesma coisa saiu da boca de Sangue e também curou o seu corpo. Assim, a vida isekai de um imortal termina aqui. O sol nasce com o início de um novo dia. Sangue entregou sua pele velha e está triste por ter perdido seu núcleo demoníaco, sem saber que ganhou um poder lendário. Na manhã do dia seguinte, o sol se move para a cabeça, enquanto Sangue ainda está inconsciente, sendo devorado por esses porcos gordinhos. Eles simplesmente não se importam com o que estão comendo. Eles estavam fazendo o possível para rasgar sua pele, mas de repente a cauda o levantou. Sangue acordou muito furioso e grita com eles, causando pânico entre os porcos, e eles começam a correr, enquanto sua cauda treme e fica com uma bela marca de mordida. Sangue amaldiçoa os porcos, com sangue jorrando de sua cauda. Ele não entende como ainda está vivo. Tudo o que ele lembra é que seu núcleo demoníaco foi esmagado por aquele imortal. E para cada cultivador de besta demoníaca, seu núcleo demoníaco é a base de sua vida. Mas uma vez ao pensar nisso, ele começou a chorar. Ele queria cultivar e ficar mais forte, mas agora tudo acabou. Então de repente ele percebeu que ainda estava vivo, mesmo depois de seu núcleo demoníaco ter sido destruído. Só há uma possibilidade, que é o caldeirão do deus demônio de que o imortal falou. Ele notou que seu núcleo demoníaco, ele entende que sua vida foi salva por aquela coisa, e agora algo misterioso está acontecendo. A cobra se pergunta se ele é capaz de ver através de seu corpo, não apenas seu próprio corpo, mas também é capaz de ver o interior de outras coisas. Ele se pergunta se essa é sua percepção divina, e fica muito animado. A habilidade que somente o cultivador pode ter, agora pertence a ele. Além disso, seu sentido também melhorou muito. Agora ele consegue enxergar com clareza, mesmo com os olhos fechados, e consegue sentir todas as coisas próximas ao seu redor. Agora ele poderá caçar com muita facilidade, e também evitar as feras e os humanos. Mas isso não é tudo. Ele é capaz de ver dentro de seu próprio cérebro. Sua inteligência aumentou mais uma vez, e dessa vez, ele obteve muito mais conhecimento sobre o cultivo. Esse é o conhecimento daquele cultivador imortal, mas é conhecimento demais para lidar, causando dor de cabeça. Apesar de não entender nada completamente, ele usou o conhecimento para curar seus ferimentos. Ele tentou imitar sua meditação ao lembrar de suas palavras. Ele então disse: os céus e a terra são o tabuleiro de xadrez, e todos os seres são as peças. Ao se concentrar, o caldeirão do demônio começou a reagir, e ele conseguiu realizar a meditação com sucesso. A marca da picada de amor anterior foi curada, e sua pele começou a brilhar como manteiga. Agora ele pode economizar todo o dinheiro que gastou no salão de beleza. Após alguns minutos de prática, seu corpo está cheio de chi espiritual, e ele se sente muito leve. Esse método é usado principalmente para o
cultivo, enquanto a cura é um efeito complementar, já que seu núcleo demoníaco foi destruído, portanto é impossível armazenar chi espiritual. Mas talvez esse caldeirão demoníaco esteja agindo como seu novo núcleo demoníaco, o que é algo bem estranho de se acontecer. Ele decide deixar essas coisas complicadas de lado por enquanto, pois seu corpo precisa descansar por alguns dias. Ele pode ficar mais forte com o tempo, mas por enquanto, ele não deve se meter com humanos tão cedo. Quando ele decide ir embora, os porcos se sentem aliviados e salvos, mas sua decisão mudou, pois ele não puniu os porcos que o morderam antes. Além disso, a comida é a necessidade básica do cultivo. A cena muda para a margem do rio, e Sank está tomando banho sob uma cachoeira. Ele está usando o método humano, e usa essa pobre coisinha como esfoliante. Graças a esse conhecimento imortal, ele entende tudo sobre o cultivo de bestas. O cultivo de bestas é dividido em 4 partes: o estágio espiritual, estágio de estabelecimento e estágio de formação do núcleo demoníaco. Além disso, o estágio de alma nascente. Seu estágio atual está no auge do primeiro estágio espiritual, do primeiro estágio de refinamento da chave humana. De acordo com o conhecimento imortal, eles eram bestas capazes de dividir o céu e a terra. Sank também queria se tornar uma fera assim. Seu sonho é viver uma vida feliz, sem medo de ser caçado por alguma fera poderosa ou um humano. Por isso que ele vai cultivar. Repetindo o mesmo método, ele cultivou uma arte misteriosa por alguns dias. Ele agora pode fazer muito mais coisas, além de curar ferimentos. Seu corpo fica mais limpo do que antes. Ele não apenas se livra das impurezas, mas também o faz perder peso. Já se passou uma semana e ele mudou. Ele parece muito mais majestoso do que antes, mas não entende uma coisa: como foi que ele cresceu 5 centímetros? As cobras trocam de pele para ficarem maiores, mas no caso dele está acontecendo o contrário. Ele passou de uma cobra de 12 polegadas para uma de 2 polegadas. Por causa de seu tamanho, o seu terror fica ainda maior. Agora nem mesmo o pintinho pequeno se assusta com ela, o que a enfurece demais. Então ele usa seu ataque de cauda de ferro contra esse objeto. Embora ele seja menor agora, sua velocidade e potência melhoraram massivamente. Isso também inclui sua flexibilidade. Seu corpo se estica muito. Se ele se esforçar ao máximo, poderá devorar uma presa maior. Agora que ele tem certeza de que o caldeirão realmente se tornou seu novo núcleo demoníaco, pode sentir o chi espiritual nele se acumulando completamente. Ele será capaz de romper, mas o consumo de energia é muito alto. Na maioria das vezes, ele se cansa com pouco exercício. A arte permite que ele absorva o chi espiritual do céu e da terra, mas apenas absorver não é o suficiente. Ele não pode continuar a cultivar sem os recursos adequados. Se ele quiser avançar, ainda precisará de uma grande quantidade de reabastecimento. Então ele sai para caçar e descobre um enorme javali selvagem comendo uma melancia. Embora eles sejam animais muito maiores e perigosos em comparação com ele, mas de acordo com seu cultivo, ele está agora no pico do estágio espiritual, portanto deve estar mais forte. Normalmente os animais selvagens não têm inteligência, então ele se aproxima lentamente usando a flor de camelo, mas foi descoberto pelo javali. Sank pegou 2 pedras e começou a se mover para caçá-lo. O javali agiu como se não tivesse o notado, talvez o subestimando. Então Sank se aproximou lentamente, mas logo se assustou, pois o javali estava ali lançando um olhar assassino. Sank mudou de assunto e disse que suas melancias eram maiores, o que enfureceu o javali, pois ele era macho. Logo depois, Sank foi perseguido por esse javali selvagem, o que assustou tanto o protagonista que ele começou a chorar. Ele logo é perseguido até um beco sem saída. Como não tem outra opção para sobreviver, ele decide lutar. Rapidamente, ele jogou aquelas pedras na direção do javali. Ele achava que isso o ajudaria a ganhar tempo, mas para sua surpresa, as pedras penetraram facilmente em sua pele e o abateram. Sank foi morto com um único golpe. Sank acha difícil de acreditar, pois não pode ser tão incrível assim matar uma fera tão grande com alguns eixos. Ele acha que o javali está agindo como morto, então pega novamente algumas pedras e joga no javali morto. Depois de bater por algum tempo, ele presumiu que o animal estava morto. Ele enxugou o suor e ficou feliz por ter conseguido enfrentar essa situação. Ele ainda está inseguro e considera que o javali está inconsciente, pois não quer lidar com ele novamente. Então arranca todos os seus membros e devora a carne com entusiasmo. O sabor da carne é muito mais firme do que o dos porcos de antes, e também tem um sabor interessante. De repente algo ficou preso em sua garganta, então ele cuspiu. É um núcleo de demônio. Ele não me esperava por isso. Isso significa que esse javali não é uma fera comum. Na verdade é um demônio porco, e isso o assustou ainda mais. Os núcleos de demônios contêm energia violenta e não podem ser consumidos crus. Caso contrário, o corpo explodirá e a pessoa morrerá. Só existe uma maneira de absorvê-lo, refinando em uma pílula. Mas ele não conhece o método, então pensa. Na natureza as feras devoram suas presas. Eles consomem um cadáver e um núcleo juntos. Se o núcleo do demônio realmente explodir em seu estado bruto, então eles devem ter sido extintos. Então ele percebeu que a maior parte de seu conhecimento se baseia em humanos. O físico das feras e dos humanos é diferente, portanto ele deve ser capaz de comer isso. Então ele coloca essa coisa gigante dentro de sua boca. Apesar de ser muito maior do que sua boca, ele conseguiu engoli-la. Assim que ela entrou, seu estômago sentiu uma sensação de calor. O caldeirão demoníaco em seu corpo
corpo está absorvendo a força do núcleo demoníaco. Ele enche rapidamente o caldeirão e vem uma sensação de avanço. Ele atingiu o segundo estágio espiritual. As duas escamas de sua cauda ficaram douradas, que aumentou drasticamente o dano de seu ataque de cauda. Ele está animado e pode realmente considerar seu ataque de cauda como cauda de ferro. Então de repente ele ouviu um barulho na grama. Quando se virou para olhar, era um jovem humano. Sank suou de medo, pois o cara tinha uma coisa comprida na mão. No campo de melancias, Sank está amanhecendo e vai enfrentar outra luta de vida ou morte. O garoto está ansioso e aponta sua ferramenta para atacar o Sank. Aos seus olhos, Sank se parece com isso, mas segundo ele mesmo, ele é bonito. O garoto está extremamente assustado, enquanto o Sank está tentando entender o motivo. Ao julgar por sua postura, parece que ele está se preparando para atacá-lo. Sank pensa que essa pessoa também pode ser um cultivador. É possível que essa pessoa seja parecida com aquele imortal anterior, ou talvez a mesma pessoa que voltou para se vingar dele. O garoto usou sua ferramenta como arma para atacá-lo. Como ele estava atacando sem pensar demais, o Sank contra-atacou e facilmente quebrou sua ferramenta. Depois de se defender, Sank ficou muito assustado e correu para fugir. Ele tem medo de que se esse humano chamar seus companheiros, ele será caçado. O garoto está confuso, mas se sente aliviado por ter enfrentado uma fera tão assustadora. De volta à sua casa, ele conta com entusiasmo ao seu pai que enfrentou a velha cobra negra, que devorou o porco demônio, o mesmo porco que matou sua mãe. Mas ele se assustou com a cobra e fugiu. Seu pai acha difícil de acreditar nessa história. De volta à floresta, Sank correu uma grande distância. Depois virou para trás para ver se ele ainda estava o perseguindo, mas ele ficou surpreso quando não tinha ninguém. Ele entendeu que tinha entendido errado, e isso significa que ele era apenas um garoto normal. Sank não entende quando foi que ele se tornou uma pessoa tão covarde. Ele vai se tornar uma fera divina um dia, então como ele, um demônio, pode ficar com medo de um garoto tão jovem? Ele voltou ao templo do deus da montanha e decidiu entrar e orar como aquele humano. Orar por um pouco de paz de espírito. Como ele obteve sua inteligência, esse lugar pode ser sua terra da fortuna. Ele entra no templo e, de acordo com o conhecimento humano, ter um demônio interno é um grande tabu no cultivo. Para superar o seu lado sombrio, é preciso ser sincero. Sank começa a rezar e sente o cheiro de algo. Ele fica surpreso ao encontrar muitos alimentos. Ele não entendia de onde vinham todos esses tributos, mas duvidava que o deus da montanha quisesse desperdiçar esses alimentos. Por isso ele o ajuda a comer esses alimentos antes de orar. Isso mostrará sua sinceridade. Depois de um momento ele termina tudo. Em seguida reza ao deus da montanha para protegê-lo e ajudá-lo a superar seu demônio interior e abençoá-lo para que ele possa cultivar com sucesso. Mais uma vez ele reza para se tornar mais forte e poder viver uma vida adequada. Então de repente ele ouviu uma voz masculina tentando deter alguém, enquanto uma mulher gritava por socorro. Sank se vira ansioso, pois mais uma vez ele teve azar e encontrou pessoas novamente. Sank se esconde atrás da estátua e ao olhar para a mulher ele pensa: será que ela é idiota? Porque ela está correndo para este templo tão próximo? Enquanto o homem grita para impedi-la, pois quer se divertir com ela. Ele está acompanhado por seus dois subordinados. Esse templo na montanha tem uma única entrada. É impossível escapar sem ser descoberto. Usando sua visão de raio-x, ele tenta ver o que aqueles caras estão tentando fazer. A mulher está pegando uma faca, enquanto o homem diz que nenhuma mulher se atreve a lhe recusar. Ele a aconselha a pensar duas vezes antes de agir. Caso contrário, ele tornará sua vida pior do que a morte. Mesmo que ela não possa matá-lo, ela decide se matar, para que ele não possa obter nada dela. Depois de ouvir o nome dele, Sank se lembrou. O jovem mestre Kui ouviu esse nome naquela época. Ele então pensou: essa é a pessoa que jogou aquele imortal no chiqueiro. Para ser capaz de derrotar esse imortal até a morte, ele deve ser um cultivador experiente. Sank decidiu evitar essa pessoa a qualquer custo. Sank então pensou: os humanos são estranhos. Eles podem entrar no cio a qualquer momento, ao contrário das cobras, que só entram no cio na primavera. Sank então pensa: qual parte desse corpo feminino fraco lhe atraiu? O homem gordo tirou a faca de cozinha da mão dela. De fato ele vai matá-lo, mas só depois de se divertir um pouco com ela. Sank considera esse homem gordo musculoso, mas seu cérebro é maluco. A moça com os olhos cheios de lágrimas diz que foi ele que rompeu seu noivado e também matou seu amante. Agora até ele está tentando assediá-la, mas ela nunca deixará o conseguir, mesmo que se torne um fantasma. Sank está observando tudo e segundo ele, não é necessário matar se não for para comer. Ele reza para que o deus da montanha o proteja e faça com que eles vão embora imediatamente, depois de terminarem suas coisas. No momento em que ele está comendo a fruta na mão da estátua, a mão da estátua velha se quebra e cai. O som então chamou a atenção deles. Enquanto o homem gordo acha que alguém está se escondendo, a mulher acha que é o deus da montanha. O homem gordo grita: quem está se escondendo atrás do deus da montanha? Encontrando a oportunidade, a senhora correu para perto do deus da montanha para pedir sua proteção. Ela começou a orar para que o deus da montanha abençoe este mundo e a ajude. Ela então começa a implorar pela ajuda dele. Assim que levantou a cabeça, encontrou uma cobra de aparência assustadora. Sank é quem mais se assusta quando é descoberto. A senhora grita de pânico e sem querer se vira para fugir.
mas por engano é esfaqueado pela faca. O homem ficou furioso, ele matou essas mulheres e ficou extremamente em pânico. Seus homens chegaram e ficaram surpresos. Como ele terminou tudo rapidamente, começaram a duvidar de seu potencial. O homem gordo esclarece o mal-entendido e diz que é uma fera demoníaca no templo. Ele ordena furiosamente que seus homens encontrem a fera demoníaca e a matem. Ele grita que ela está escondida atrás da estátua do deus da montanha e que arruinou sua diversão. A cobra se assusta porque esse homem se considera membro da seita incubador de cobras. Como ele não saiu, eles se aproximam ansiosamente da estátua e gritam para que ele saia. Enquanto isso, Sanky só pode esperar aqui por sua morte. Em pânico, a fera dá seu último tiro e decide atacá-los. Todos ficam com medo e começam a gritar: cobra demônio. O homem gordo então diz: não tem nem 7 pés, portanto não há nada a temer. Ele ordenou que segurassem a cobra por 1 minuto, enquanto ele começava a reunir algum tipo de energia em sua mão. Eles seguiram sua ordem e começaram a ganhar tempo para ele. Sanky entendeu que ele precisava acabar com eles antes que o homem gordo conseguisse reunir sua energia. Sua única opção é matar todos para sobreviver. Apenas balançando levemente o corpo, ele matou os dois. Sanky ficou surpreso, pois esses caras são muito fracos. Já o gordo começou a se tremer de medo e esqueceu o feitiço. Seus homens morreram em um piscar de olhos. Que tipo de monstro poderoso é esse? Ele começa a correr para salvar sua pele, e Sanky não entende porque ele está fugindo, em vez de reunir sua energia. Por causa do pânico, esses homens cometeram um erro. Ele diz que vai denunciar o fato à seita apanhador de cobras, e que eles o perseguirão. Então Sanky decide matá-lo. Usando seu ataque de cauda de ferro, ele esmagou sua cabeça completamente. Agora todos estão mortos. Sanky se sente sortudo por esse homem ter decidido correr, em vez de acumular energia. Então o pensamento surge em sua mente. Ele acha que teve essa má sorte, porque comeu a oferenda do deus da montanha. O deus da montanha deve estar zangado com ele. Ansioso, ele coloca todos os corpos perto da estátua, como substituto de sua oferenda. Ele começa a novamente orar por perdão, e oferece essas pessoas como oferenda. Ao se lembrar de todo o incidente de hoje, Sanky considera tudo isso como uma mensagem do deus da montanha para ele. Ele deve estar querendo lhe dizer que esse paraíso coloca uma grande responsabilidade sobre ele, para que ele se torne poderoso e enfrente desafios. Sanky recebeu a mensagem do deus da montanha, e decidiu começar a cultivar imediatamente. Tudo isso é apenas o efeito colateral de comer muitas pessoas religiosas, pois Sanky decide voltar para a montanha profunda e cultivar. Já se passou uma semana. Ele está cultivando há uma semana inteira e agora precisa de muita energia espiritual para chegar ao segundo nível. Durante seu cultivo, ele se alimentava de pequenos animais, mas eles não satisfaziam sua fome e também não ajudavam muito em seu cultivo. Ele quer comer outro javali demoníaco. Em seguida, vemos que o Sanky está caçando alguns pombos. Usando tal método, ele caçou muitos pombos, mas não encontrou nenhum porco. Ele estava com muita fome e queria comer algo grande. E então ele colocou sua lógica. Como os porcos comem melancia e ele come porcos, ele decide tentar comer melancia diretamente. Depois disso, Sanky percebe a presença de alguns humanos. O nível da água do rio subiu, e então eles conseguiram pescar muitos peixes. Sanky se lembra desses garotos. Foi ele quem tentou atacá-lo com seu forcado. Sanky entende que eles são pai e filho, e portanto o campo de melancia pertence a eles. Então o garoto repara no Sanky. Sanky se esconde ansioso, e o menino pega todos os peixes que havia pescado, e começa a ir para algum lugar. Seu pai então lhe perguntou: para onde você está indo? Sanky subiu na árvore para se esconder. O menino se aproximou da árvore e colocou todos os peixes embaixo dela. Sanky ficou confuso, porque o menino deixou todos os peixes e rapidamente fugiu. O menino então disse: essa é a oferenda velha cobra preta para retribuir seu favor. Com a boca babando, Sanky desceu. Ele não entende porque o menino deu todos esses peixes a ele. Ele acha que isso pode estar envenenado, mas pela aparência tudo parece tão fresco. Ele não consegue resistir e começa a saborear. Depois de verificar ele começa a comer o restante. Ele realmente adora o sabor desses peixes. O garoto então fica feliz pelo fato da velha cobra gostar de sua oferta. Então alguém o chama, um homem em uma roupa preta como Breu. Ele pergunta se viu a velha cobra preta recentemente e recebe um distintivo de caçador de cobras. Uma pessoa de túnica preta, que é um caçador de cobras, perguntou a ele sobre a velha cobra preta. Há mais de um homem da seita de caçadores de cobras, e eles vieram aqui para capturar a cobra preta. Enquanto um deles procura na grama, o outro pergunta mais uma vez: por acaso ele é mudo? Porque ele não responde nenhuma pergunta. O garoto então respondeu que ele nunca viu uma cobra preta velha. O outro então disse: irmão Senior Jing, esse garoto não parece saber de nada, então não deve assustá-lo. Ele se sente irritado com sua palavra, enquanto alguns corvos começam a fazer barulho. Eles notam um bando de corvos no céu, e deve estar acontecendo alguma coisa. Por conta disso, eles decidem dar uma olhada no local. É bem possível que essa cobra tenha causado esse tumulto. E o garoto nessa situação começa a rezar que a cobra consiga fugir
fugir para esses caras não o encontrarem. De repente eles ouviram algo. Alguém está gritando que a cobra comeu alguém novamente no rio. Os caçadores descobrem a localização da cobra e correm rapidamente para capturá-la. O garoto se sente aliviado porque sabe que a cobra preta velha estava claramente comendo seus peixes. Então essa cobra do rio deve ser outra. A cena muda para alguns ovos quebrados e algum pássaro pegou na cabeça da cobra. A cobra viu todo o interrogatório que aconteceu entre o caçador de cobras e o garoto. Ele não entende porque eles estão pensando que foi ele que comeu essas pessoas no rio. Ele também se pergunta porque o garoto disse que nunca tinham visto antes. Os humanos realmente são muito confusos para ele. Isso não é algo que ele possa entender facilmente. Mas o mais importante para ele agora é escapar desses caçadores de cobras que estão de olho nele. Se ele quiser sobreviver, ele nunca mais deverá se aproximar desse lugar. Ele decide fugir para as montanhas do outro lado do rio, porque seria seguro se esconder lá por alguns meses. O inverno está chegando em 3 meses, mas infelizmente ele não tem mais comida. Durante esse tempo, tudo o que ele pensa é a maneira de melhorar o seu cultivo. Enquanto nadava no rio, ele ficou chocado ao notar algo. Trata-se de um peixe gigante, e ele está prestes a caçar a cobra. A cobra se esquiva da investida do peixe e começa a entrar em pânico. Ele não entende como esse tipo de monstro aparece no rio. Ele então fica confuso se isso é uma enguia. Ela veio do rio de cima, e seu formato é semelhante a de uma cobra. A cobra se pergunta se ele comeu alguém no rio, e agora a culpa está indo para ele. Esse peixe está gravemente ferido. Provavelmente foi pego em uma batalha feroz com um caçador de cobras, mas ele não entende porque o peixe o atacou quando ele estava apenas passeando. Então finalmente ele descobre o motivo. O peixe está tentando escapar e ao mesmo tempo planeja comê-lo para repor sua energia. A cobra então sorri, porque isso significa que ele também tem o direito de usá-la como alimento durante o inverno. Mas depois ele mudou de ideia, pensando que como ela conseguiu escapar dos caçadores de cobras, provavelmente ele é muito forte. É muito arriscado para ele caçá-la. A sua segurança é sua maior prioridade. Mas o peixe não pretendia obrigá-lo a ir embora. Ele abriu bem a boca e quase devorou a cobra em uma só bocada. Mas como a cobra é muito rápido, ele escapou rapidamente, o que resultou no esmagamento da cabeça da cobra contra a rocha. A cobra não entende o motivo de sua persistência e ele também está ficando exausto, então decide fazer um contra-ataque. Se ele usar toda a sua força e acertar o abdômen enfraquecido do peixe, ele conseguirá escapar. Ele seguiu o plano e bateu na barriga do peixe, e depois devorou alguns pedaços de carne que foram extraídos do corpo da enguia. Ele acha essa carne de enguia muito viscosa e também tem um cheiro estranho, então de repente se acende um fogo dentro da água. Isso é muito chocante para a cobra. Como é possível acender fogo dentro da água? A cobra se pergunta. Ele pensa que se isso for uma ilusão, provavelmente o muco da enguia pode causar alucinações, mas é estranho porque ele está sentindo calor. Será que isso é um reflexo condicionado que ele não consegue controlar? Então ele se lembrou do cultivo de Shenfang que mencionava isso. Ao enfrentar uma ilusão é preciso manter a calma. Você deve reunir todo o seu Shin em um ponto, e em seguida ele repete o mesmo processo e diz: o céu e a terra são um tabuleiro de xadrez, e todos os seres são as peças. Se concentrando em sua consciência, ele deu tudo de si usando o poder do dragão. Ele conseguiu romper essa ilusão. Ele ficou muito animado depois de romper a ilusão, mas para sua surpresa, a enguia chegou muito perto e quase o devorou. Como é impossível para ele escapar nesse momento, ele começa a chorar de pânico, e sem querer usou o ataque de cauda de ferro. Os espinhos dourados de sua cauda são tão afiados que cortam facilmente a pele da enguia. Ele separou facilmente toda a enguia com um simples ataque, sendo algo inacreditável para a cobra. Ele está muito surpreso por ter conseguido dividir a enguia ao meio com sua cauda. Ele então entende o verdadeiro poder de sua cauda. Suas escamas douradas são tão afiadas que se ele as refinasse mais no futuro se tornaria invencível. Felizmente ele conseguiu sobreviver dessa vez também. Ele só conseguiu vencer dessa vez porque o peixe estava muito ferido e se jogou contra suas escamas douradas. É melhor ele sair rapidamente e se esconder nas montanhas. Ele então amarrou a carne no estoque. Essa carne deve ser o suficiente para ele cultivar nas montanhas por vários meses. Com esse núcleo do demônio, ele deve ser capaz de chegar ao terceiro estágio espiritual. Então de repente ele encontrou algo. Ele entrou em pânico ao encontrar a placa de captura de cobras. A cobra demonstrou seu respeito pelo peixe quando ele comeu seu inimigo, mas ele não deve odiá-lo pelo que está prestes a fazer, porque essa é a lei da natureza. Ao dizer isso, ele começa a devorar o núcleo demoníaco do peixe, mas era grande demais para ele engolir, pois precisava de algum tempo para engolir coisas grandes. Então ele começa a sair com sua comida, pois os caçadores de cobras podem chegar logo. Assim ele terá tempo suficiente para refinar esse núcleo demoníaco nas montanhas. Os apanhadores de cobras chegaram ao local. Eles encontraram um pouco da carne desse peixe e também acharam algumas escamas da velha cobra negra. Eles se perguntaram se era a besta aquática que comeu alguém no rio ou se era a cobra negra, mas quem lutou com esse animal aquático foi a velha cobra negra. Ele perguntou se eles deveriam perseguir a cobra. A montanha envelhecida é o ninho dos ursos. Há muitos ursos grandes naquela floresta e todos eles estão no pico do terceiro estágio espiritual, portanto eles não podem agir de forma descuidada. As montanhas são vastas e a floresta é profunda. Talvez eles não consigam encontrar a velha cobra preta por alguns meses, mas certamente encontrarão a fera ursa. Então ele disse se ele ouviu isso. Alguns dias atrás a velha cobra negra comeu um alquimista e sua pele humana que vem alimentando
medicamentos e cultivando há muitos anos. Ele então fala que não ouviu falar sobre isso. O que ele quis dizer é que o efeito medicinal daquele grânulo humano ainda deve estar dentro do corpo da fera. Como seu irmão sênior ficou preso no terceiro estágio do refinamento do Chi, essa é uma chance rara para ele. Ele reza por sua inteligência. Eles podem de fato matar a velha cobra negra em segredo e devorá-la para seu cultivo, mas ainda é muito arriscado para apenas os dois irem para as montanhas. Ele teme que eles sofram uma perda, portanto ele tem um plano. Em alguns meses, as montanhas estarão cobertas de neve. Os ursos e as cobras e os outros animais hibernarão até lá. Essa será a melhor chance deles. Eles decidem seguir o seu plano com as primeiras nevascas. A cobra por fim conseguiu encontrar uma caverna bem quente. Ele decide fazer dela o seu esconderijo por alguns meses. E agora ele começará o seu cultivo. E galera, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixem seu like e compartilhem. E também comente se querem parte 2. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.